Os parassauros. Richard Levine, tenso, segurou com força o parapeito do alto do abrigo, observando os animais. Bem à sua frente, a cabeça magnífica de um parassauro apareceu sobre uma pequena elevação. A cabeça em forma de bicodepato do hadrossauro tinha 1 metro de comprimento, mas parecia maior por causa da crista óssea inclinada para trás. Quando o animal chegou mais perto, Levine viu o mosqueado verde na cabeça. Viu o pescoço longo e poderoso, o corpo pesado com a barriga verde clara. O parassauro tinha 3 metros de altura e o tamanho aproximado de um elefante. A cabeça era quase da altura do assoalho do abrigo onde ele estava. O animal se movia determinadamente para ele, os pés batendo com força no chão. Um pouco depois uma segunda cabeça apareceu. Uma terceira e uma quarta. Os animais, soltando seu barrido, caminhavam em fila indiana na direção dele. Num instante o primeiro animal estava na frente do abrigo. Levine conteve a respiração. O parassauro girou o olho grande e marrom e olhou para ele. Lambeu os lábios com a língua roxa. A pequena casa no alto estremeceu. Então, ele passou, dirigindo-se para a selva. Logo depois, passou o segundo animal. O terceiro raspou na pequena estrutura, balançando-a de leve. Mas o dinossauro aparentemente não notou e continuou seu caminho, seguido pelos outros. A terra parou de vibrar. Foi então que ele viu a trilha dos animais que passava pela frente do abrigo e entrava na selva. Levine suspirou. Relaxou o corpo aliviado. Apanhou o binóculo e respirou fundo para se acalmar. O pânico desapareceu e ele começou a se sentir melhor. Então pensou: o que eles estão fazendo? Para onde estão indo? Porque na sua opinião aquele comportamento dos parassauros era muito estranho. Eles formavam um grupo defensivo enquanto comiam, mas de repente entraram em fila indiana, quebrando o padrão normal do bando e tornando cada animal vulnerável aos predadores. Mas era um comportamento evidentemente organizado. Andar em fila indiana devia ter um objetivo específico. Mas qual? Agora que estavam no interior da selva, os animais começaram a dar os barridos de curta duração. Mais uma vez Levine achou que devia ser uma forma de vocalização para informar sua posição. Talvez para que cada um soubesse onde estavam os outros enquanto se moviam na selva, sempre que mudavam de local. Mas por que estavam mudando? Para onde estavam indo? O que estavam fazendo? Certamente nunca ia saber se ficasse ali no abrigo. Hesitou, ouvindo os barridos. Então, decidido, passou a perna pela grade e desceu pelo andaime. O calor. Ela estava toda molhada e com muito calor. Uma coisa áspera como lixa roçou seu rosto 1 vez, 2 vezes. Sarah Harding tossiu. Um líquido com cheiro estranho, como cerveja africana fermentada, pingou no seu pescoço. Ouviu um silvo surdo. Então, a coisa áspera outra vez, começando no pescoço e subindo para o rosto. Ela abriu os olhos devagar e olhou para o focinho de um cavalo. O olho grande e opaco do cavalo olhou para ela. Entre as pestanas macias, o cavalo estava lambendo seu rosto. Era quase agradável. Ela pensou. Tranquilizador. Deitada na lama com um cavalo. Não era um cavalo. Quase. A cabeça era muito estreita, o focinho muito pontudo. Todas as proporções erradas. Virou para o lado e viu uma
Cabeça pequena num pescoço extremamente grosso e num corpo pesado. De um salto ela ficou de joelhos. Oh, meu Deus! Assustado com o movimento brusco, o animal bufou e recuou lentamente. Deu alguns passos na lama e olhou para trás, com uma expressão de censura. Agora ela podia ver bem. Cabeça pequena, pescoço grosso, corpo enorme e desajeitado com uma fileira dupla de placas pentagonais verticais no alto das costas. A cauda, com farpas agudas arrastando no chão. Arden piscou os olhos. Não podia ser. Confusa e atordoada, tentou lembrar o nome daquela criatura, e ele chegou, vindo da sua infância. Estegossauro. Era um maldito estegossauro. Atônita, ela lembrou do quarto branco do hospital onde tinha visitado Malcolm, que, delirando, murmurava os nomes de várias espécies de dinossauros. Sarah sempre suspeitou daquele delírio, mas mesmo agora, na frente de um estegossauro vivo, sua reação imediata foi de que devia ser alguma brincadeira, um truque. Olhou atentamente para o animal, procurando descobrir a costura no tecido da fantasia, as juntas mecânicas sob a pele. Mas não viu nenhuma costura e os movimentos do animal eram perfeitamente integrados e orgânicos. Os olhos piscaram lentamente. Então o estegossauro deu as costas para ela. Foi até a margem do rio e começou a beber com a língua grande e áspera. A língua era azul escura. Como podia ser azul escura de sangue venoso? Seria um animal de sangue frio? Não. Ele se movia muito à vontade. Tinha a segurança e a indiferença das criaturas de sangue quente. Lagartos e répteis sempre pareciam estar prestando atenção à temperatura do ambiente. Mas essa criatura não se comportava desse modo. Estava parada na sombra, bebendo a água fria, indiferente a tudo. Sarah olhou para sua camisa e viu o líquido espumoso escorrendo do seu pescoço. Era baba de estegossauro. Tocou o líquido com a ponta do dedo. Era quente. Sim, era um animal de sangue quente. Um estegossauro. Ela olhou, perplexa. A pele do estegossauro parecia de pedra, mas não era escamosa como a de um réptil. Parecia mais a pele de um rinoceronte, pensou ela. Ou de um javali africano. Com a diferença de que não tinha os pelos nem as cerdas do javali. O estegossauro se movia lentamente. Tinha uma expressão pacata, estúpida. E provavelmente era estúpido, pensou Sarah, olhando outra vez para a cabeça do animal. O crânio era menor que o de um cavalo. Pequeno demais para o peso do corpo. Sarah levantou-se e gemeu. Estava com todo o corpo dolorido. Suas pernas tremiam. Ela respirou fundo. Poucos metros adiante, o estegossauro parou de beber e olhou para ela, examinando sua nova aparência agora que estava de pé. Ela não se moveu e o animal voltou a beber. Indiferente. Grande droga, se ela disse, em voz alta. Olhou para o relógio. 1h da tarde e o sol ainda alto. Não podia se orientar pelo sol e a tarde estava muito quente. Resolveu que o melhor seria começar a andar e procurar Malcolm e Thorne. Descalça, com todos os músculos doloridos, ela começou a andar na selva, afastando-se do rio. Depois de caminhar por meia hora sentiu sede, mas estava acostumada a passar longos períodos sem água na savana africana. Continuou, indiferente ao desconforto. Próximo ao topo da cordilheira ela encontrou uma trilha de animais, larga e lamacenta que entrava na selva. Era mais
Fácil andar na trilha e ela a seguia há uns 15 minutos. Quando ouviu um grito nervoso vindo de algum lugar à frente. Pareciam cães, e ela continuou cautelosamente. Ouviu então o som de alguma coisa chocando-se no meio do mato alto e vindo de várias direções ao mesmo tempo, e de repente um animal que parecia um lagarto verde escuro, com mais ou menos 1,20 m de altura, saiu do meio da folhagem numa velocidade incrível, soltou um grito agudo e saltou por cima dela. Sarah abaixou a cabeça. Instintivamente mal teve tempo de se refazer do susto, quando um segundo animal apareceu e passou correndo por ela. Em poucos instantes, um bando de animais estava passando por todos os lados, correndo enlouquecidamente e gritando de medo, e então um deles roçou nela e a derrubou. Sarah caiu na lama, e os outros animais continuaram a passar, saltando por cima dela. Um pouco adiante na trilha, ela viu uma árvore grande, com galhos baixos. Sem pensar, ela levantou de um salto, segurou o galho e subiu na árvore. Nesse instante um novo dinossauro com garras afiadas nos pés atravessou correndo a trilha de lama abaixo dela, e tomou o mesmo caminho das criaturas verdes. Quando esse animal se afastou, ela viu seu corpo enorme e escuro, com 3 metros de altura e listras avermelhadas como as de um tigre. Logo apareceu outro animal listrado, depois um terceiro, um bando de predadores, bufando e rosnando, perseguindo os dinossauros verdes. Instintivamente, levada por sua experiência de pesquisa de campo, ela começou a contar os animais que passavam lá embaixo. Contou 9 predadores listrados e isso imediatamente despertou seu interesse. Não fazia sentido, pensou. Assim que passou o último predador, ela desceu da árvore e apressadamente foi atrás deles. Por um momento, pensou que fosse tolice, mas a curiosidade venceu. Sarah subiu a colina atrás dos dinossauros tigres, mas antes de chegar ao topo teve certeza, pelos rugidos e rosnados, que já tinham abatido a presa. No topo ela olhou para o local da caça. Mas era diferente de tudo o que já havia visto na África. Na planície de Seronera, o local da caça tem uma organização própria, bastante previsível e de certo modo até imponente. Os maiores predadores, leões ou hienas, ficavam perto da carcaça, alimentando-se ao lado dos seus ilhotes. Mais distante, esperando sua vez, ficavam os abutres e as cegonhas marabus, e, mais distante ainda, os chacais e outros animais necrófagos andavam em círculo, esperando. Quando os grandes predadores terminavam, os animais menores tomavam seu lugar. Animais diferentes comiam partes diferentes do corpo. As hienas e os abutres comiam os ossos, os chacais retiravam toda a carne que restava na carcaça. Esse era o padrão de qualquer tipo de caça, e, como resultado, havia pouca briga ou disputa em volta do alimento. Mas o que ela estava vendo era um pandemônio, uma avidez frenética. A presa derrubada estava coberta pelos grandes predadores listrados, todos arrancando furiosamente a carne da carcaça, com pausas frequentes para rosnar e rugir uns para os outros. As lutas eram de uma crueldade incrível. Um predador mordeu o flanco de outro predador, causando um ferimento grande e profundo. Imediatamente, vários outros predadores rosnaram para o animal gravemente ferido, que se afastou mancando, rosnando e sangrando. Ao chegar à periferia do grupo, ele retaliou, mordendo outra criatura, causando também um ferimento profundo. Um predador jovem,
com a metade do tamanho dos outros, empurrava, tentando abrir caminho até a carcaça. Mas os adultos não permitiam, rosnando furiosos para ele. O pequeno predador muitas vezes tinha de saltar para trás para se livrar dos dentes afiados dos adultos. Arden não viu nenhum filhote. Aquela era uma sociedade de adultos cruéis, olhando para as cabeças e os corpos dos grandes predadores sujos de sangue. Ela notou as cicatrizes entrecruzadas nos flancos e pescoços. Aqueles eram, obviamente, animais ágeis e inteligentes, mas estavam sempre brigando. Sua organização social teria evoluído. Assim, se fosse, era um caso muito raro. Animais de várias espécies lutam pelo alimento, pelo território e por sexo, mas essas lutas quase sempre envolvem uma demonstração ritual de agressividade. Ferimentos graves raramente ocorrem. É claro que há exceções. Quando os hipopótamos machos disputam um harém, quase sempre ferem gravemente outros machos. Mas mesmo assim, nada se comparava com o que estava vendo. O jovem animal, na periferia do grupo, avançou e mordeu outro adulto, que rosnou e saltou para ele, atacando-o com as garras longas dos pés. Num instante o jovem predador foi eviscerado, e seu intestino saltou para fora pela enorme abertura. O animal caiu e imediatamente os adultos se afastaram da presa que devoravam, caíram sobre o corpo dele e começaram a arrancar a carne com frenética intensidade. Arden fechou os olhos e se afastou. Aquele era um mundo diferente, um mundo que ela não queria compreender. Atordoada, desceu a colina, movendo-se silenciosa e cautelosamente para longe da cena de caça. O ruído. O Ford Explorer seguia silenciosamente pela trilha da selva que estavam seguindo a trilha no alto da cordilheira. Acima do vale, a caminho do posto de observação, lá embaixo. Thorne estava dirigindo. Ele disse para Malcolm: "Há pouco você disse que sabia por que os dinossauros foram extintos." Bem, tenho quase certeza de que sei. A situação básica é bastante simples. Mudou de posição no banco. Os dinossauros surgiram no Triássico, cerca de 228 milhões de anos atrás. Proliferaram nos dois períodos seguintes, o Jurássico e o Cretáceo. Foram a forma de vida dominante neste planeta durante cerca de 150 milhões de anos, o que é um longo tempo, considerando que estamos aqui apenas há 3 milhões. Disse Ed. Não vamos contar vantagens, disse Malcolm. Alguns macacos insignificantes estão neste planeta há 3 milhões de anos. Nós não. Os seres humanos reconhecíveis estão neste planeta há apenas 35 mil anos. Época que nossos ancestrais pintaram nas cavernas da França e da Espanha, desenhando os animais, na crença de que isso atrairia sorte para a caçada. 35 mil anos. Na história da Terra isso não é nada. Acabamos de chegar. Tudo bem. E é claro que mesmo há 35 mil anos já estávamos provocando a extinção das espécies. O homem das cavernas matou tanto que vários animais foram extintos em vários continentes. Havia leões e tigres na Europa. Havia girafas e rinocerontes em Los Angeles. Que diabo, há 10 mil anos, os ancestrais dos americanos nativos caçaram um mamute até provocar a extinção desse animal. Isso não é novidade, essa tendência dos humanos para Ian. Bem, é um fato, embora alguns cabeças ocas modernos pensem que tudo é tão novo que Ian. Você estava falando de dinossauros. Certo. Dinossauros. Bem,
durante 150 milhões de anos neste planeta os dinossauros foram tão bem-sucedidos que no Cretáceo havia 21 grupos principais deles. Alguns grupos, como os Camarassauros e Fabrossauros, já tinham desaparecido. Mas a grande maioria dos grupos de dinossauros estava ainda em atividade no Cretáceo. Então, de repente, há cerca de 65 milhões de anos, todos os grupos foram extintos. Só ficaram os pássaros. Assim, a questão é: o que foi isso? Pensei que você já soubesse, disse Thorne. Não. Estou falando desse som. Não ouviu nada? Não. Pare o carro, disse Malcolm. Thorne parou o carro e desligou o motor. Abaixaram os vidros e sentiram o calor e o ar parado do meio-dia. Quase. Não havia brisa. Escutaram por um tempo. Thorne deu de ombros. Não ouço nada. O que você acha que? SSH, disse Malcolm. Pôs a mão em concha atrás da orelha e a cabeça para fora, escutando-o atentamente. Depois de um momento disse: era capaz de jurar que ouvi um motor. Um motor? Quer dizer um motor de combustão interna? Isso mesmo. Apontou para o leste. Parecia vir dali. Prestaram atenção, mas não ouviram nada. Thorne balançou a cabeça. Não posso imaginar um motor a gasolina aqui, Ian. Não. Existe gasolina na ilha. Arby disse no rádio. Dr. Malcolm. Sim, Arby. Quem mais está aqui? Na ilha? O que quer dizer? Ligue seu monitor. Thorne ligou o monitor no painel. A tela mostrou a vista de uma das câmeras de segurança, uma parte do vale íngreme do leste. Viram a encosta de uma colina, escura. Sob as árvores. Um galho bloqueava parte da cena. Mas tudo estava parado, silencioso, nenhum sinal de atividade. O que você viu, Arby? Fiquei olhando. Através das folhas, Thorne viu alguma coisa se movendo. Era uma pessoa com roupa caqui, meio andando, meio escorregando, descendo a encosta na direção do vale. Vulto pequeno e compacto. Cabelo escuro e curto. Minha nossa, disse Malcolm com um sorriso. Sabe quem é? Sim, claro. E Sarah? Bem, acho melhor irmos apanhá-la. Thorne apanhou o rádio e pressionou o botão. Richard, se ele disse. Nenhuma resposta. Richard? Está me ouvindo? Nada. Malcolm suspirou. Isso é ótimo. Ele não responde. Provavelmente resolveu dar um passeio. Continuando sua pesquisa. É disso que eu tenho medo, disse Thorne. Ed. Apanhe a moto e vá ver o que Levine está fazendo. Leve um Linstrad com você. Nós vamos apanhar Sarah. A trilha. Levine seguiu a trilha, embrenhando-se cada vez mais na floresta escura. Os parassauros estavam em algum lugar à sua frente. Ele ouvia o ruído dos corpos passando entre as folhagens e dos passos pesados no chão coberto de folhas. Pelo menos agora ele compreendia o porquê da fila indiana. De outro modo não poderiam passar pela densa floresta tropical. Os urros não paravam, mas Levine notou que começavam a ficar diferentes, mais agudos, mais nervosos. Apressou o passo, abrindo caminho entre as enormes palmeiras, mais altas do que ele, acompanhando a trilha dos animais. Começou a sentir um cheiro estranho, picante e agridoce. Tinha a impressão de que o cheiro ficava cada vez mais forte. Mas lá na frente alguma coisa estava acontecendo. À
Vocalização dos parassauros era agora entrecortada, quase como latidos. Pareciam agitados. Mas o que podia agitar um animal de 3 metros de altura e 10 metros de comprimento? Dominado pela curiosidade, Levine começou a correr na selva, empurrando as folhas para os lados, saltando sobre árvores caídas. Ouvia sons agudos como silvos, o som de água caindo sobre alguma coisa e então um dos parassauros soltou um urro grave longo e alto. Edgar chegou com a moto ao posto de observação. Levine não estava. Examinou o solo em volta e viu várias marcas de patas de animais. Eram grandes, de cerca de 60 centímetros de diâmetro, e pareciam seguir na direção da selva, atrás do abrigo. Ed viu também marcas de botas azolo, as que Levine usava. Em alguns lugares, as marcas das botas sobrepunham-se às dos animais, o que significava que haviam sido feitas depois. As pegadas de Levine também levavam à floresta. Edgar praguejou. A última coisa que queria era entrar na selva. Só de pensar ficava arrepiado. Mas não tinha escolha. Tinha de trazer Levine de volta. Aquele cara, pensou, ia ser um problema. Ed tirou o rifle do ombro e o pôs sobre o guidão da moto. Depois ligou o motor e a moto seguiu silenciosamente para a selva escura. Com o coração disparado, na expectativa do que poderia descobrir, Levine abriu a folhagem na sua frente e parou. A cauda de um parassauro balançava acima da sua cabeça. O animal estava de costas para ele. E um jato espesso de urina jorrava do traseiro do parassauro para o chão. Levine saltou para trás, para não ser atingido. Além do enorme animal, ele via vários parassauros com os pés firmados no chão de terra batida. Estavam todos dentro da clareira, urinando ao mesmo tempo. Então os parassauros eram animais com lugar certo para fazer suas necessidades, uma coisa fascinante e inesperada. Vários animais do nosso tempo, incluindo rinocerontes e gamos, fazem isso em locais determinados. Muitas vezes é uma ação coordenada de todo o bando. E um comportamento geralmente considerado como um modo de marcar o território. Mas, fosse porque fosse, ninguém jamais havia imaginado que os dinossauros também faziam isso. Os parassauros terminaram de urinar, e cada um deu um passo para o lado. Então, defecaram em uníssono, cada um produzindo uma grande quantidade de fezes cor de palha. O ato foi acompanhado por roncos surdos e uma quantidade enorme de gases com cheiro de metano. Atrás dele, uma voz murmurou: "Uma beleza." Levine se voltou e viu Ed, montado na motocicleta, balançando a mão na frente do rosto. "Peidos de dinossauro", se ele disse. "Acho melhor não acender um fósforo por aqui, senão vamos pelos ares." SSHH, fez Levine, zangado, balançando a cabeça. Não. Era hora de ser interrompido por um tolo vulgar. Alguns animais inclinaram as cabeças e começaram a lamber as poças de urina. Sem dúvida para recuperar os nutrientes, pensou Levine. Sal, talvez. Ou hormônios. Ou quem sabe, fosse algo que faziam em certos períodos. Ou ainda. Levine deu um passo à frente. Sabiam tão pouco sobre aquelas criaturas. Não conheciam nem os fatos básicos de suas vidas, como comiam, como eliminavam, como dormiam e se reproduziam. Um mundo de comportamentos complexos e interligados havia evoluído naqueles animais há tanto tempo extintos.
Compreendê-los podia ser o trabalho de uma vida. Mas talvez jamais acontecesse. Tudo o que ele podia esperar eram algumas conjecturas, algumas deduções simples, que não ultrapassariam a superfície da complexidade da vida dos dinossauros. Os parassauros soltaram seu grito estridente, que lembrava o barrido de um elefante, e caminharam para o interior da floresta. Levine avançou, pronto para segui-los. Doutora Levine, Sede disse, em voz baixa. Suba na moto. Agora. Levine o ignorou, mas assim que os grandes animais partiram, viu dezenas de pequenos dinossauros verdes saltarem para a clareira. Reconheceu imediatamente os Procompsognathus, Triassicus, pequenos necrófagos, encontrados por Fraz na Bavária, em 1913. Levine olhou, fascinado. Conhecia bem aqueles animais, mas só por reconstruções, porque não existiam esqueletos completos dos Procompsognathus em lugar nenhum do mundo. Ostrom havia feito o estudo mais completo, mas teve de trabalhar com um esqueleto muito amassado e fragmentado, sem a cauda, o pescoço e os braços. Porém, ali estavam os Procompsognathus, completos e ativos, saltando na clareira como um bando de galinhas. Os comps começaram a comer as fezes frescas e a beber o que restava da urina. Levine perguntou-se se aquilo fazia parte do comportamento comum dos necrófagos. Não tinha certeza. Avançou mais um pouco para ver melhor. Doutora Levine, murmurou Ed. Levine notou que os comps comiam só as fezes frescas, não os restos de fezes secas que enchiam a clareira. Fossem quais fossem os nutrientes que eles obtinham, só deviam existir nas fezes frescas. Isso sugeria uma proteína, ou hormônio que se degrada com o tempo. Talvez fosse bom obter uma amostra das fezes para análise. Tirou do bolso um pequeno saco de plástico e entrou na clareira, no meio dos comps, que ignoraram sua presença. Levine abaixou ao lado da pilha mais próxima e estendeu o braço vagarosamente. Doutora Levine olhou para trás, zangado, e naquele momento um dos comps saltou para a frente e mordeu a mão dele. Outro pulou para seu ombro e mordeu a orelha. Levine gritou e levantou. Os comps saltaram para o chão e fugiram. Droga! Ele exclamou. Ed avançou com a moto. Agora chega, se ele disse. Suba na maldita moto. Vamos dar o fora daqui. O ninho. O Jeep Wrangler vermelho parou. Logo à frente, a trilha que estavam seguindo continuava no meio da folhagem, levando a uma clareira um pouco além. A trilha era larga e cheia de lama, com marcas dos pés dos grandes animais. Vindo da clareira, ouviram um ruído como o grasnar de gansos grandes. Dodson disse. Tudo bem. Dê-me a caixa. King não respondeu. Que caixa? Perguntou Baselton. Sem tirar os olhos da clareira, Dodson disse. Há uma caixa preta no banco atrás de você e um conjunto de baterias. Me alcance os dois. São pesados, resmungou Baselton. Sim, por causa dos magnetos cônicos. Dodson estendeu o braço para trás e apanhou a caixa feita de metal negro anodizado. Tinha o tamanho de uma caixa de sapatos, mas terminava num cone aberto. Sob a caixa estava encaixado um cano de pistola. Dodson prendeu a bateria no cinto e segurou a caixa pelo cabo de pistola. Havia um botão na parte de trás e um painel graduado. As baterias estão carregadas? Dodson perguntou. Estão carregadas, disse King.
Tudo bem. Eu entro primeiro na área do ninho. Ajusto a caixa e afugento os animais. Vocês dois vêm atrás, e, assim que os animais se afastarem, cada um pega um ovo do ninho. Depois, saem da clareira. Entenderam? Certo, disse Baselton. Ok, disse King. Que dinossauros são esses? Não tenho a menor ideia, disse Dodson, descendo do carro. E não faz a menor diferença. Apenas sigam o procedimento. Fechou a porta silenciosamente. Os outros desceram do jipe e seguiram atrás dele na trilha, enfiando os pés na lama. Os sons na clareira continuavam. Dodson tinha a impressão de que havia muitos animais. Ele afastou as últimas folhas de samambaia e os viu. O ninho estava num local bem amplo com 4 ou 5 montes baixos de terra cobertos de relva. Cada monte tinha cerca de 2 metros de largura e 1 metro de profundidade. 20 adultos de cor bege estavam em volta dos ninhos, um bando completo de dinossauros. E eram todos grandes, de 10 metros de comprimento e 3 metros de altura, todos rosnando e grasnando. Oh, meu Deus, disse Baselton, atônito. Dodson balançou a cabeça. São maiassauros, se ele murmurou. Isto vai ser mole. O nome maiassauro foi dado pelo paleontólogo Jack Horner. Antes de Horner, os cientistas pensavam que os dinossauros abandonassem os ovos, como a maioria dos répteis. Essa ideia combinava com a descrição antiga dos dinossauros como répteis de sangue frio. Como os répteis, eles aprendiam a ser solitários. Os murais pintados nos museus raramente mostravam mais de um exemplo de cada espécie, um brontossauro aqui, um estegossauro ali. Ou um triceratops mais adiante, andando nos pantanos. Mas as escavações feitas por Horner nos pântanos de Montana forneceram provas claras e definitivas de que pelo menos uma espécie de hadrossauro construía ninhos e cuidava da cria. Horner incorporou esse comportamento ao nome que deu a essas criaturas. Maiassauro significa o lagarto boa mãe. Observando-os agora, Dodson podia ver que os maiassauros eram de fato pais atenciosos. Os adultos, grandes, andando em volta dos ninhos, moviam-se cautelosamente para não pisar nas elevações rasas dentro das quais estavam os filhotes e os ovos. Os maiassauros eram dinossauros de cor bege e cabeças grandes que terminavam num focinho largo e achatado como o bico do pato. Estavam apanhando molhos de relva com os dentes para depositar nos ninhos. Dodson sabia que a finalidade da relva era regular a temperatura dos ovos. Se o animal enorme sentasse sobre os ovos, iria quebrá-los. Assim, eles usavam a relva para conservar o calor e manter a temperatura constante. Continuamente. Os animais. Eles são enormes, disse Baselton. Trabalhavam. Não passam de vacas muito grandes, observou Dodson. A despeito do seu tamanho, os maiassauros eram herbívoros e pareciam realmente vacas dóceis e estúpidas. Prontos? Lá vamos nós. Ele ergueu a caixa como se fosse uma arma e entrou na clareira. Dodson esperava uma forte reação dos maiassauros quando o vissem, mas não houve nenhuma. Eles quase não o notaram. Um dos adultos levantou a cabeça, olhou para ele com uma expressão estúpida e virou para o outro lado. Os animais continuaram a cobrir de relva os ovos, que eram brancos, esféricos e tinham quase 60 centímetros de comprimento, mais ou menos 2 vezes maiores do que um ovo de avestruz.
do tamanho de uma bola de praia. Não havia nenhum filhote ainda. King e Baselton entraram na clareira e ficaram ao lado de Dodson. Os maiassauros os ignoraram também. Espantoso, disse Baselton. Ótimo para nós, disse Dodson, ligando a caixa. Um som alto e estridente encheu o ar. Imediatamente os maiassauros se voltaram para onde Dodson estava, grasnando e levantando a cabeça. Pareciam agitados, confusos. Dodson girou o botão e o som ficou mais alto. Ensurdecedor. Os maiassauros balançaram as cabeças e se afastaram do som, agrupando-se na outra extremidade da clareira. Vários deles urinaram de medo. Continuavam agitados, mas não tentaram se aproximar. Vão agora, disse Dodson. King entrou no ninho mais próximo e gemeu quando apanhou o ovo. Seus braços mal davam para envolver a enorme esfera. Os maiassauros grasnaram para ele, mas nenhum dos adultos avançou. Então Baselton entrou no ninho, apanhou um ovo e voltou com King para o carro. Dodson começou a andar de costas, erguendo a caixa na direção dos adultos. Na entrada da clareira, ele desligou o som. Imediatamente os maiassauros voltaram, grasnando alto e repetidamente. Mas, quando chegaram perto dos ninhos, era como se tivessem esquecido tudo. Depois de pouco tempo pararam de grasnar e voltaram ao trabalho de cobrir os ovos com relva. Ignoraram Dodson quando ele saiu da clareira e voltou para o jipe. Animais estúpidos, pensou Dodson. Baselton e King estavam acondicionando os ovos em caixas grandes de isopor e protegendo-os com espuma, os dois sorrindo, satisfeitos como duas crianças. Foi espantoso. Formidável. Fantástico. O que eu disse? Sem problemas, disse Dodson, consultando o relógio. Desse jeito acabaremos em menos de 4 horas. Entrou no jipe e ligou o motor. Baselton sentou atrás. King, na frente, apanhou o mapa. O seguinte, disse Dodson. O posto de observação. Eu já disse que não é nada, Slevin disse, irritado. Suando no ar quente parado, sob o telhado de alumínio do abrigo. Veja, nem abriu a pele. Estendeu a mão, mostrando o semicírculo vermelho onde o comp tinha mordido. Mas era só isso. Sim, tudo bem, disse Ed. Mas sua orelha está sangrando um pouco. Não sinto nada. Não pode ser grave. Não, não é grave. Ed abriu a caixa de primeiros socorros. Mas é melhor limpar um pouco. Prefiro continuar com a minha observação, disse Levine. Os dinossauros estavam a menos de 400 metros e ele os via muito bem. No ar parado ele ouvia a respiração dos animais. Ele ouvia a respiração dos animais. Ou ouviria se aquele jovem o deixasse em paz. Escute, Slevin disse. Eu sei o que estou fazendo. Aqui. Você chegou no fim de uma experiência muito interessante e muito bem-sucedida. Na verdade, eu chamei os dinossauros imitando a voz deles. Chamou os dinossauros? Perguntou Ed. Sim, chamei. Por isso eles foram para a floresta. Assim. Acho que não preciso da sua ajuda. O caso, disse Ed, é que você tem um pouco daquelas fezes de dinossauro na orelha e uns pequenos ferimentos. Vou limpar para você. Molhou uma compressa de gás no desinfetante. Pode arder um pouco. Não me importo, tenho outras. Ai. Fique quieto. Não vai demorar nada.
E absolutamente desnecessário. Veja se fica quieto até eu terminar. Pronto. Tirou-a. Gaze. Levine viu alguma coisa marrom na gaze e umas linhas vermelhas. Exatamente como pensava. Um ferimento sem importância. Levou a mão à orelha. Não sentiu dor. Levine olhou para a planície, enquanto Ed guardava a caixa de primeiros socorros. Nossa, está quente aqui em cima, Ced disse. Sim, está. Levine deu de ombros. Sarah Hardin chegou e acho que eles já a levaram para o trailer. Quer voltar agora? Não vejo porquê. Pensei que gostaria de dizer olá ou coisa assim, disse Ed. Meu trabalho é aqui, disse Levine, levando o binóculo aos olhos. Então, disse Ed, não quer voltar? Nem penso nisso. Levine continuou a olhar com o binóculo. Nem em 1 milhão de anos. Nem em 65 milhões de anos.